Tem uma imagem na minha cabeça que aparece com frequência. Em um canto de um cômodo, vazio, um garoto pequeno, com poucas roupas, com frio, e em volta dele nada. Não há escuridão, não tem paredes, não tem barulho, não tem nada. Somente um espaço em branco infinito, sem começo e sem fim. Essa memória da minha cabeça não é um sonho, é de dentro. É o tipo de coisa que não tem data, não tem contexto, mas aparece com uma clareza absurda nos momentos mais inesperados. No meio de uma conversa, antes de dormir, no segundo exato em que o barulho para e só sobra você. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu me senti sozinho de verdade, mas eu sei que não foi num momento dramático, não foi num abandono, não foi numa perda, foi num cômodo comum, num dia comum, com um silêncio de sempre. E ali, pela primeira vez, eu percebi que existe uma distância entre você e o resto do mundo que ninguém nunca vai conseguir atravessar completamente. Não é uma distância física, não adianta ter alguém ao lado. Não adianta um abraço, não adianta ter uma conversa, não adianta fazer barulho. Essa distância é estrutural, ela faz parte do que você é. E a questão não é se você vai se sentir sozinho, a questão é o que a solidão vai fazer com você quando ela aparecer. Porque ela vai aparecer, ela sempre aparece. Tem dois tipos de solidões, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender coisas que são completamente diferentes. A primeira não é exatamente uma solidão, ela se parece com a solidão, porque os sintomas são parecidos. Você tá quieto, tá isolado, tá dentro de você mesmo, mas o que tá acontecendo por dentro não é introspecção, é esfriamento. É o tipo de coisa que acontece quando você para de ser ingênuo. Quando você era mais novo, o mundo tinha uma textura diferente, não porque o mundo era diferente, mas porque você ainda não enxergava ele direito. Você via pela metade, filtrava o que doía e o que sobrava parecia razoável. Parecia que as coisas faziam sentido, que as pessoas carregavam em si a honestidade, que a injustiça era uma exceção e não a regra. Mas o tempo passa e você começa a ver. Você vê que o cara que cometeu um crime grave sair sem punição porque o sistema é uma piada. Você vê a corrupção não como um escândalo, mas como protocolo. Você vê pessoas entregando a própria vida para vícios e desejos, e não só não se arrependendo, mas exaltando isso como se fosse uma virtude. Você vê a hipocrisia institucional e o cinismo normalizado, a maldade banal e cotidiana, que não aparece em nenhuma manchete porque é pequena demais para virar notícias, mas grande o suficiente para corroer qualquer resquício de fé no ser humano. E quando você vê tudo isso, algo em você começa a desligar. Não é uma decisão consciente. Você não acorda num dia e fala: vou ficar frio. Acontece aos poucos, uma camada de cada vez, como se o seu sistema nervoso fosse desenvolvendo uma resposta de proteção automática. Menos sentimento, menos exposição, menos chance de ser afetado pelo que não tem conserto. Tem uma diferença entre maturidade e esvaziar-se. A maturidade é ver o mundo como ele é, e ainda assim manter alguma coisa intacta dentro de você. Esvaziar é deixar o mundo entrar até o ponto onde não sobra mais nada para defender. O perigo real da solidão do mundo não é que ela te deixa sozinho, é que ela te deixa vazio. O vazio é diferente de estar sozinho. Sozinho você ainda sente, mas o vazio você só existe. Nietzsche escreveu que se você olhar por tempo suficiente para o abismo também olha de volta. As pessoas usam isso como uma metáfora dramática para qualquer coisa, mas o que ele estava falando era exatamente isso, que existe um ponto que você absorve tanto o que é ruim do mundo, com tanta frequência, que começa a incorporar. Você não está mais olhando para o monstro de fora, você está se tornando ele por dentro. Não porque você quis, mas porque você não protegeu o que precisava ser protegido. A solidão do mundo esfria porque você fica exposto a ela sem filtro, sem ancoragem, sem um lugar interno que seja seu e que o mundo não alcance. E se você está assistindo esse vídeo agora e reconhece essa frieza, reconhece esse esfriamento gradual, esse desligamento silencioso que foi acontecendo sem você pedir, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso não é maturidade, isso é esfriamento. E esfriamento é o oposto de maturidade. Agora deixa eu te falar sobre a outra solidão. E aqui vamos para a tarde da noite. Você tá deitado, a casa tá quieta, o mundo lá fora parou por um tempo. E você tá debaixo das cobertas no escuro. Não tem tela, não tem música, não tem conversa. Só você e o barulho da sua própria cabeça. E ali, nesse exato momento, você tá mais vivo do que qualquer outra hora do dia. Mais vivo do que quando tava rindo com alguém. Mais vivo do que quando tava no meio da cidade cheia de gente. Parece um paradoxo, mas não é. É que existe uma versão de você que só aparece quando tudo vai embora.
Quando você tira o barulho externo, tira as obrigações, tira a performance social, tira a necessidade de reagir ao mundo, o que sobra é só uma coisa que a maioria das pessoas tem tanto medo que passa a vida inteira fugindo. Sobra você, somente você, sem máscara, sem papel e sem contexto. E esse você que sobra, esse que aparece no escuro, é o mais verdadeiro que existe. A maioria das pessoas não aguenta esse silêncio. Coloca a música antes mesmo de precisar. Abre o celular antes de terminar de se deitar. Procura qualquer coisa que preencha o vazio, porque o silêncio de si mesmo é assustador para quem nunca aprendeu a ficar quieto dentro dele. Mas se você aguentar, se você deixar o silêncio existir sem tentar matá-lo, acontece uma coisa estranha. Você começa a ouvir, não a voz de fora, não uma revelação dramática. Você começa a sentir o que realmente sente, não o que reage. Começa a identificar o que você quer de verdade, separado do mundo que diz o que você deveria querer. E é nessa solidão que as perguntas reais aparecem. Não o que eu vou fazer amanhã, mas o que eu tô fazendo da minha vida. Não o que as pessoas acham de mim, mas o que eu acho de mim. Não como eu me encaixo no mundo, mas o que é esse mundo comparado com o que eu sinto que existe além dele. Pascal escreveu no século XVII que todo o infortúnio dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar quieto num quarto. Ele estava falando de distração, de fuga, de incapacidade humana de estar consigo mesmo. E olha que ele escreveu isso antes de smartphone, antes de streaming, antes da hiperconectividade moderna. Se ele visse hoje, provavelmente não escreveria mais nada. Já estaria respondido. Nós construímos uma civilização inteira para nunca precisar ficar sozinho. E aí ficamos cada vez mais vazios, porque a solidão não é ausência, solidão é encontro com o que você realmente é. Tem uma conversa que eu tenho toda noite. Ela acontece no mesmo lugar da solidão que acende, no escuro, debaixo das cobertas, quando tudo foi embora. Só que nessa conversa tem outra parte envolvida, ou deveria ter. Eu falo e o outro lado fica em silêncio. Todo cristão que é honesto consigo mesmo já teve esse momento. Você ora com tudo que tem. Você coloca ali o peso do dia, as dúvidas, os pedidos, as perguntas que não têm resposta humana. E o que vem de volta é o mesmo silêncio de sempre. O teto do seu quarto, o barulho da chuva lá fora, o som da sua própria respiração e nada mais. E existe uma pergunta que fica pendurada nesse silêncio. E se não tiver ninguém do outro lado? Não vou fingir que essa pergunta nunca aparece. Ela aparece. Para mim, aparece. E acho que ela aparece para qualquer pessoa que tenha fé real. Ela vai aparecer em algum momento. Porque fé real não é aquela que nunca duvida. Fé real é aquela que duvida e continua. Mas eu percebi uma coisa sobre esse silêncio. Ele é a única conversa da minha vida que ninguém interrompe. Cada conversa que eu tenho com outro ser humano tem camadas, tem interesse, tem ego, tem interpretação. Tem o que a pessoa quer ouvir, tem o que eu posso falar e o que eu posso não falar. Cada relação tem um conjunto de regras não escritas sobre o que é permitido e o que vai ser mal interpretado, o que vai ser usado contra você. Com Deus, nada disso existe. Eu posso chegar com raiva, posso chegar com vergonha, posso chegar com dúvida, com um pecado nas costas, com a sensação de que sou o tipo de pessoa que ele deveria desistir faz tempo. E o silêncio continua sendo o mesmo. Não diminui, não aumenta, não julga e não abandona. Jó na Bíblia perdeu tudo: família, bens, saúde. E os amigos dele foram lá e ficaram explicando por que aquilo estava acontecendo, justificando o sofrimento com argumento, com teologia arrumada. E Deus no final ficou com raiva dos amigos que tentaram explicar. Não de Jó, que ficou questionando, sofrendo, gritando pro silêncio. Porque honestidade diante do silêncio é mais sagrada do que explicação bonita, que mascara o que você realmente sente. Essa é a coisa mais solitária que existe. Ser honesto com Deus no escuro, quando Ele não responde. E ao mesmo tempo, é a única coisa que, de alguma forma, não te deixa completamente sozinho. Não consigo explicar isso melhor do que estou explicando agora. E talvez seja exatamente por isso que ainda funciona. Chegamos no ponto onde a maioria dos vídeos te dariam uma conclusão. Te diriam que a solidão tem um propósito, que você vai encontrar a pessoa certa, que Deus tem um plano, que vai melhorar, que você não está sozinho porque tem uma comunidade, um grupo, uma causa com você. Eu não vou fazer isso. Não porque não acredito que as coisas vão melhorar, ou que as conexões reais existam, ou que Deus age mesmo no silêncio. Acredito em tudo isso,
mas porque essa conclusão não é verdadeira para quem está assistindo nesse momento. Se você chegou até aqui, você está sozinho agora, de verdade. Não é uma metáfora. Você está num quarto, provavelmente tarde, provavelmente com o mundo passando de um jeito que você não consegue explicar para ninguém, sem parecer exagerado. E uma conclusão motivacional agora seria uma ofensa ao que você está sentindo. A solidão não vai embora. Ela é estrutural, lembra? Ela faz parte do que você é. O que muda com o tempo, se você quiser que mude, é a sua relação com ela. Tem dois tipos, você sabe agora. A que esfria, que vem do mundo que você absorve sem filtro, que vai te transformando em alguém que você reconhece cada vez menos. E a que acende, que aparece no silêncio real, quando tudo vai embora. E sobra só o que é essencialmente você. A primeira vai continuar existindo. O mundo vai continuar sendo o que é. As pessoas vão continuar decepcionando. A injustiça vai continuar sendo banal. A hipocrisia vai continuar sendo protocolo. Isso não vai mudar porque você entendeu melhor. Mas você pode aprender a identificar quando você está absorvendo o mundo de um jeito que te apaga. E parar isso. Criar uma distância. Não por ingenuidade, não por fuga, mas por autopreservação consciente. E a segunda, a que acende, essa você pode cultivar. Não precisa de condição especial. Só precisa de silêncio real. De disposição de ficar quieto dentro dele sem preencher. De honestidade com o que aparece quando tudo vai embora. Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Existe uma versão desse esfriamento que passa de certo ponto e não volta mais. Onde você olha para trás e não reconhece mais o que era antes. Onde as coisas deveriam doer e não dói. Onde frieza deixou de ser uma resposta e virou quem é você. Se você sente que está chegando perto desse ponto, a solidão do mundo ganhou. E ela ganha não de forma dramática, não com um evento, não com uma ruptura clara. Ela ganha aos poucos, em silêncio, exatamente da mesma forma que ela opera. Guarda isso. A solidão que te faz sentir vivo às 2 da manhã, debaixo da coberta, essa versão de você que só aparece quando tudo vai embora, esse cara que conversa com Deus no escuro, sabendo que o silêncio vai vir de volta, esse cara vale mais do que o mundo inteiro lá fora. Não porque o mundo não importa, mas porque sem esse cara, você não é ninguém nesse mundo. A solidão não vai embora, mas ela te pertence. E isso, por mais estranho que pareça agora, isso é alguma coisa. E esse alguma coisa é você.